noite, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui novamente para louvar, para entoar louvores ao Senhor, para expressar a nossa gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Meu irmão e minha irmã, nesse domingo do Senhor, nesse domingo que nós chamamos Dias do Senhor, Dia do Senhor, nós estamos aqui para louvar a Deus. Nós estamos mais uma vez aqui para cultuarmos o seu nome, para adorarmos na beleza da sua santidade. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo de número 5, no versículo 1 ao 3 e depois o 11 e o 12. Salmo de número 5, versículo do 1 ao 3, depois o 11 e o 12. O título do Salmo é Proteção contra os ímpios. Verso 1. Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Verso 11. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defende, e em ti se gloriam os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da sua benevolência. Meu irmão e minha irmã, o salmista Davi, ele começa dizendo assim para Deus na sua oração: dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Meu irmão e minha irmã, isso significa que Davi estava passando por um momento muito difícil. Com certeza. Momentos difíceis, momento que os ímpios estavam tentando destruir o povo de Deus. E hoje a gente também não está vivendo um tempo diferente. Não, como eu disse na semana passada, com a guerra visível, mas com a guerra invisível dessa enfermidade que avassaladoramente tem tirado aí, ceifado a vida da humanidade, tantas e tantas pessoas no mundo inteiro. Tem famílias e famílias e famílias chorando, não é, os seus mortos, os seus enfermos. Tem famílias que eu li uma reportagem no outro dia que foram todos dizimados. Os 2 filhos, o pai e a mãe. Então, assim, realmente esse gemido que Davi estava expressando, falando para Deus: ouve, ó Deus, não é, as minhas palavras e acode ao meu gemido. É o gemido que nós estamos, né, aqui na face da terra, gemendo. Por que não? Porque a gente vê o nosso próximo sofrendo, com certeza nós também sentimos a dor e também estamos aí, não é, no meio dessa guerra, e podemos sim também ser atingidos por esse tiroteio invisível dessa enfermidade. Mas aqui está falando de oração, e é de oração que nós vamos falar hoje nesse culto, meu irmão e minha irmã. E quando a gente ora, o impossível acontece. Quando a gente ora, montanhas se desfazem, não é? Pedras são removidas do caminho. O impossível, como eu disse ainda agora, se torna possível. A oração, meu irmão e minha irmã. Por isso que Davi faz toda a diferença, e por isso que Davi estava aqui falando de oração. Ele estava orando a Deus, estava vivendo um momento difícil, um momento de dor, ele estava gemendo, estava orando ao Senhor e dizendo assim: olha, Senhor, logo de manhã eu me apresento a Ti e fico esperando a Tua resposta. Logo de manhã eu apresento a Ti a minha oração. Meu irmão e minha irmã, que seja isso uma constante em nossas vidas. Orarmos sem cessar, orarmos em todo o tempo. E aqui no verso 11, ele fala: mas regozijem-se todos os que confiam em ti.
folguem de júbilo para sempre, porque tu os defende. Então nós temos, através da oração, meu irmão e minha irmã, nós temos aí a certeza de que nós vamos regozijar, nós vamos jubilar, não é verdade? Nós vamos saltar de alegria ainda, porque o Senhor, Ele é o Deus que nos socorre através da oração. Ele é o Deus que estende a mão e nos arranca do perigo através da oração, meu irmão e minha irmã. Ele diz, aqui no verso diz assim, mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Então, aqueles e aquelas que confiam no Senhor, eles serão, na verdade, vitoriosos e vitoriosos. E vitorioso e vitoriosa não significa que nós não passaremos por lutas, porque nós já estamos vivendo lutas, né? Significa que mesmo dentro da luta, mesmo dentro da dificuldade, o Senhor está conosco. Isso é certeza. O Senhor está escutando a voz do nosso gemido através da nossa oração. E o Senhor nos dará vitória, não só a nós, a nossa casa, mas ao mundo, mas a toda essa situação que nós estamos vivendo, meu irmão e minha irmã. Porque aqui termina dizendo, pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo os cerca da tua benevolência. Não é porque nós merecemos, é porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom, está muito claro aqui, não é? Ele nos cerca, Ele nos abençoa com a sua bondade, com a sua misericórdia, com o seu amor. E é por isso, através da oração, meu irmão e minha irmã. Então hoje, através desse culto, nós somos chamados e chamadas, não é? A começarmos, a tomarmos uma atitude, um compromisso diante de Deus, de estarmos, de vivermos uma vida de oração, de sermos uma igreja que ora. Meu irmão e minha irmã, nós vamos, no decorrer deste culto, não é, cultuar o Senhor através dos nossos louvores, através da expressão da nossa gratidão, e vamos também aprender, né, que nós devemos orar sem cessar, porque é através da oração que nós teremos vitória. Nós vamos orar pedindo ao Senhor que abra os nossos olhos espirituais, para que a gente possa enxergar, não é, a palavra de uma outra forma, de uma forma que venha trazer para a nossa vida mudanças, fazer a diferença na nossa vida através da palavra. Mas é só através de um olhar espiritual, um olhar diferente, que nós conseguimos vivenciar isso. Nós vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, nós neste momento vamos iniciar o culto, agradecidos e agradecidas, Pai, por até aqui o Senhor ter nos abençoado, ter nos guardado, ter provido as nossas necessidades, mas também, Senhor, estamos aqui, Senhor, ó Deus, para te agradecer por esta palavra, de nos trazer, Senhor amado, de nos instruir que nós devemos orar. Em meio a circunstâncias difíceis, em meio a qualquer adversidade, em todo tempo, nós devemos te buscar. Porque aquilo que é impossível para nós, o Senhor torna possível, e é através da oração. Pai querido, que durante esse culto nós possamos estar com o nosso coração quebrantado diante de Ti, colocando diante de Ti, Senhor, a expressão da nossa gratidão e da nossa confiança em Ti. Durante todo o tempo, Pai, nós possamos cantar, louvar através dos louvores que serão entoados neste culto e prestarmos atenção na Tua palavra, que ela falará ao nosso coração, se assim nós permitirmos, em nome de Jesus. Amém e amém. O sol se apaga.
Uma boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Novamente aqui nesse momento de ofertório, viemos novamente, todos os domingos estamos falando, mas a importância de ofertar faz parte da nossa adoração, faz parte do nosso louvor, faz parte, meu irmão e minha irmã, da expressão da nossa gratidão ao Senhor. Meu irmão e minha irmã, nós, como sempre temos falado, o texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 7, que diz assim, que nós temos que colocar no altar do Senhor a expressão da nossa gratidão é com alegria, não é com tristeza, não é com constrangimento, é ter alegria, o prazer de trazer a oferta e dizer para o Senhor, Senhor, aqui está, Senhor, a expressão da gratidão do meu coração, porque até aqui o Senhor não deixou faltar nada na minha casa, para minha família. Estou aqui, Senhor, colocando a minha oferta alçada no teu altar, como expressão de gratidão. Aqui, Senhor, está, Senhor, o meu dízimo, como a expressão da fidelidade do meu coração. Meu irmão e minha irmã, para que a gente consiga fazer isso com amor, com alegria, nós precisamos quebrantar o nosso coração, porque não é fácil, irmão e irmã, a gente olhar para as nossas coisas, ver as nossas necessidades e também fazer o papel, não é, que temos que fazer diante do Senhor, colocar com gratidão, com alegria. Muitas vezes é difícil para a gente tomar essa atitude. Mas quando nós temos o nosso coração quebrantado diante de Deus, nós entendemos isso. Nós entendemos. E o nosso coração se abre. E aí nós colocamos diante do altar dele com alegria, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma dor, pensando que vai faltar, porque não falta, meu irmão e minha irmã. O Senhor não permite isso. Se você é fiel, se você é grato a Deus, o Senhor é o Deus que te responde também com fidelidade, porque Ele é Deus fiel. Eu posso não ser, mas Ele é Deus fiel. Meu irmão e minha irmã, aqui na tela vai aparecer o número da conta, o nome do banco, o nome do bairro onde a agência fica, que você pode colocar em uma outra agência, mas tudo bonitinho aí, tá? O desejo do seu coração, aquilo que você quiser realmente sentir no coração, com alegria, de colocar no altar do Senhor, pode fazer através da conta bancária, como pode fazer através, entregando no portão da nossa irmã Andréia, a nossa tesoureira. Mas se optar por ir até o portão da nossa irmã Andréia, vocês vão de máscara, entendeu? Não vão sem máscara, só até o portão, ok? Deus os abençoe rica e abundantemente. Meu irmão e minha irmã, uma boa noite. Novamente na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos continuar falando de oração, assim como no início do nosso culto nós lemos o Salmo de número 5, nós vamos continuar falando de oração. Início de ano, nós precisamos tomar aí posição diante do Senhor, não é? Início de um ano que nós sabemos que temos algumas coisas para enfrentar, algumas situações em decorrência do ano passado, para a gente estar enfrentando, mas crendo no Senhor. Não é? E a oração faz toda a diferença na nossa vida, toda a diferença na história da nossa vida. Não é? E nas páginas em branco do nosso livro da vida de 2021, a história que vamos escrever, podemos escrever essa história, meu irmão, de oração. A partir de agora, falar, Senhor, nós queremos ser uma igreja que ora.
ser conhecida. Essa igreja, nós queremos sermos conhecidos e conhecidas como uma igreja que ora, uma igreja que te busca, uma igreja que clama, uma igreja que, aleluia, que vê os milagres do Senhor acontecendo através da oração. Meu irmão e minha irmã, nós vamos abrir a nossa Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, o versículo do 1 ao 8, depois do 11 ao 17a, que diz assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas. À porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. A partir do verso 11, então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: está louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. Meu irmão e minha irmã, nós estamos aqui diante de um texto que mostra o poder da oração, que mostra o que uma oração, que a oração, crendo, né, ter na verdade, a gente ter aí esse hábito de orar, não é? Esse hábito, porque a gente tem que fazer a oração, tem que fazer dela um hábito para a nossa vida, para a nossa caminhada. Né? Orar sem cessar, como essa igreja aqui fazia. Tá, aqui eles estavam orando trancados, realmente, sem cessar trancados, porque estavam com medo do Herodes. Mas nós podemos também, né, meu irmão e minha irmã, orar sem cessar, independente da gente ter tempo ou não, porque a gente pode orar sentado, a gente pode orar na rua, em pensamento, tá? Em pensamento de oração, a gente pode orar sentado no ônibus, a gente pode orar em todo tempo, sem cessar. E é isso que o Senhor hoje está nos chamando para fazer, orar sem cessar, porque a oração derruba as cadeias e a oração quebra os grilhões. A oração faz toda a diferença naquilo que nós estamos esperando e não vemos, e não está na nossa mão, mas a oração, a nossa fé, através da oração, ela traz à existência aquilo que não existe. Aqui o texto começa dizendo que por aquele tempo era tempo de festa, era tempo de festa dos pães asmos, que em seguida seria a festa da Páscoa, e a cidade estava cheia.
Herodes já tinha feito aí uma loucura, já tinha mandado matar Tiago, e ele percebe que os judeus ficam alegres com essa morte, e ele pensa, olha, eu vou matar o Pedro, porque já que os judeus gostaram, ficaram felizes, os judeus, a cúpula, tá? Porque o povo não, o povo amava os discípulos. Já que eles são felizes, eu vou mandar matar o Pedro. Mandando matar o Pedro, eu acabo com esses do caminho, porque assim eram apelidados os discípulos. Os do caminho, porque eles viviam, né, no caminho, sempre andando no caminho, salvando, curando, libertando, trazendo nova vida para as pessoas, não é? Então eles eram apelidados os do caminho. E assim foi, né? E assim foi o planejamento de Herodes. Só que era festa, como eu vinha falando no começo. Era festa, a cidade estava cheia. Então Herodes traça um plano, falando, não, vamos prender o Pedro bem guardado. E quando terminar a festa, a gente pega o Pedro e leva ele para a cúpula. E lá nós terminamos com o projeto matando o Pedro. Não é? Executamos o projeto matando o Pedro. Esse era o plano de Herodes. Só que Pedro pertencia a uma igreja que orava, uma igreja que buscava o Senhor, uma igreja que estava de joelho dobrado. E aleluia. E quando você coloca, meu irmão e minha irmã, os seus problemas diante do Senhor em oração, com certeza você não vai ficar sem resposta. Assim como nesse texto, eles não ficaram sem resposta. Eles não ficaram sem resposta. Assim também nós não ficamos sem resposta quando nós oramos. E diz o texto que Herodes vai e começa a executar o plano. Manda 4 escoltas de 4 soldados, que isso dá aí 16 soldados para guardar uma pessoa. E chama esses 16 soldados, 4 escoltas de 4. E manda colocar o Pedro no cárcere, guardado por essa turma toda, né? 4 escoltas de 4 soldados. Olha isso, né? Olha isso. Quantos soldados tinha para guardar uma pessoa? Na verdade, humanamente falando, o Pedro não tinha condições nenhuma de sair daquela prisão. Nenhuma. Humanamente falando, não tinha condições nenhuma. Mas ele sabia que Deus estava no controle. E ele sabia que tinha uma igreja que orava por ele. E diz o texto que Pedro dormia, né? Pedro estava tranquilamente. Porque ele fala, se me matarem, eu vou encontrar com o Senhor. Vou descansar com ele. Se não me matarem, eu vou voltar a falar de Jesus, a proclamar o evangelho, a curar os enfermos, a libertar os cativos. Pedro estava tranquilo, porque se uma coisa ou outra acontecesse, para ele estava tudo muito bem. E a igreja orava. E o plano de Herodes estava sendo executado. E vai chegando o dia onde estava chegando o momento de terminar a festa e o momento do Herodes pegar o Pedro e levar para a cúpula para que eles realmente ali executassem o plano de uma vez, não é? Que era levar o Pedro para ser ouvido e depois ser condenado e matá-lo em seguida. Mas diz que a igreja orava incessantemente, orava, clamando ao Senhor pela vida de Pedro. Aleluia. E o que aconteceu? Um dia antes de o Herodes ir buscar o Pedro para apresentar a cúpula, o anjo do Senhor aparece. E diz aqui no texto, no versículo 7, e esse, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz, aleluia, iluminou a prisão. E tocando ele ao lado de Pedro, despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos de Pedro. Aleluia. Meu irmão e minha irmã, a oração quebra as cadeias e derruba os grilhões. E disse-lhe, verso 8, e disse-lhe o anjo, cinge-te e calça as sandálias.
E ele assim o fez. E disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Não é? Então, um dia antes do projeto de Herodes ser executado na vida de Pedro, o Senhor manda o seu anjo, através da intercessão dos irmãos e irmãs, manda para que entrasse naquela cadeia. Gente, era um soldado do lado direito, soldado do lado esquerdo, soldado na porta, soldado no meio do corredor lá do cárcere, soldado lá no portão de saída. Humanamente falando, não tinha jeito de Pedro sair daquela cadeia, mas com o poder da oração, Pedro saiu. Aleluia, para a glória do nome do Senhor, meu irmão e minha irmã. Oração quebra as cadeias, oração derruba os grilhões. E o Pedro não estava entendendo muito, porque diz o texto que o Pedro estava meio ensonado, ele estava dormindo tão profundamente que ele não estava entendendo. E o anjo dá essa ordem e pega ele pela mão e sai pela rua. Não é? Sai pela rua, andando pelas ruas, e quando, aleluia, e quando chega no meio do caminho, né, Pedro parece que, diz o texto que o Pedro estava meio que achando que estava sonhando, que aquilo não era verdade, que era uma visão que ele estava tendo. E quando ele percebe que realmente estava fora da cadeia, que ele estava no meio da rua, o anjo desaparece, não é? E ele se vê sozinho, e aí ele cai, a ficha cai, né? E ele diz assim, olha, e aqui no verso 11 assim, então Pedro caindo em si disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Irmão, esse texto é muito emocionante, porque não só, né, Deus fez isso na vida desse homem chamado Pedro, mas ele faz também nas nossas vidas. É só nós cremos, meu irmão e minha irmã, e orarmos. Temos uma vida de oração, porque o Senhor fará o impossível nas nossas vidas também, não é? E Pedro cai a ficha e diz, olha, eu estou livre da cadeia. Até então ele estava pensando que estava tendo uma visão. E aí ele vai e procura, né, a casa de Maria, aqui, mãe de João, e bate na porta. E a gente já viu aqui no texto que a empregada da casa vai lá, a criada vai até o portão e acha e vê que era Pedro, mas fica tão desesperada porque estava orando, mas quando a gente recebe o milagre, a gente fica, será que é verdade? Será que isso é verdade? E aí, meu irmão e minha irmã, o que acontece? Era verdadeiramente, né, Pedro que ali estava. A gente já viu todo aqui o texto, não é? E a gente vê que ele manda eles ficarem quietinhos para não fazer barulho, para ninguém, para algum soldado que pudesse vir atrás, né, prendê-lo novamente, e manda avisar a Tiago, um outro Tiago, né, que o outro já tinha sido morto, e que ele estava ali, e que estava vivo, e que o poder de Deus, através da oração, aleluia, tinha libertado ele daquele cárcere. Meu irmão e minha irmã, eu quero dizer para você e para mim e para nós nessa noite, a oração move as mãos de Deus. A oração move os braços de Deus, meu irmão e minha irmã. A oração despedaça as cadeias e derruba os grilhões, meu irmão e minha irmã. Hoje, meu irmão e minha irmã, nessa noite, não vou me alongar com esse sermão, mas eu quero dizer para você, quero dizer para mim em primeiro lugar e para você e para nós nessa noite, que nós devemos, a partir de hoje, aleluia, tomar como que eu diria assim, assumirmos um compromisso com o Senhor. Um compromisso de termos uma vida de oração. Uma vida de oração. Oração, leitura da palavra, oração. Leitura da palavra, oração. Como eu disse no começo, meu irmão e minha irmã, o Senhor, Ele fala conosco através da palavra e a oração nos sustenta.
não é? E muitas vezes a gente precisa ouvir, e nós temos que ouvir também a palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, mas nós temos que ouvir, nós temos que ler e nós temos que orar. Né? Ler a palavra, ouvir a palavra e orar, meu irmão e minha irmã, oração que passa, que nós possamos, né, assumirmos esse compromisso e passar a ser aí uma realidade nas nossas vidas daqui para frente. Não é começar e parar, meu irmão e minha irmã, é começar e não parar nunca mais, até que o Senhor venha nos buscar. Ter um compromisso de oração, porque a oração, irmã e irmãos, a oração, ela remove montanhas, a oração, ela quebra os grilhões, a oração, ela tira os limites do caminho, onde nós estamos muitas vezes impedidos de avançar, mas a oração, através da oração, o Senhor manda os seus anjos para limpar o caminho, não é tirar as pedras do caminho, é através da oração. Meu irmão e minha irmã, o Senhor, Ele está dizendo para mim, Ele está dizendo para você, nessa noite, ore, não desista, ore, continue orando. Se você está vivenciando alguns problemas na sua vida que parece que é impossível, o Senhor está falando contigo nessa noite, ore. Dobre o seu joelho, vá lá no seu cantinho de oração, fale com Ele. Converse com Ele, clame, tenha comunhão com Ele, tenha intimidade com Ele. Se você tem um problema sério aí no seu relacionamento com seu esposo, com sua esposa, com seu filho, com sua filha, com algum vizinho, com alguém no teu trabalho, se isso tem te incomodado, tem te perturbado, meu irmão e minha irmã, ore. O Senhor está falando para mim, está falando para você, está falando para nós essa noite. Ore, clame a Ele, assim como aquela igreja estava clamando por Pedro. E o milagre aconteceu na vida de Pedro, na vida daquela igreja. Assim também, meu irmão e minha irmã. Assim também, meu irmão e minha irmã, meu irmão e minha irmã. Por mais adversa que seja a circunstância que você está vivendo, a oração, ela chega onde nós não chegamos. Não é verdade? A oração, ela vai atingir onde os nossos pés nunca chegariam, onde nossas mãos nunca alcançariam, porque através da nossa oração, os pés de Jesus irão, através da oração, os braços do Senhor Jesus, os braços do Senhor irão, os dois braços, não só, os dois braços do Senhor irão. Por isso, meu irmão e minha irmã, o Senhor, Ele nos chama nessa noite para nós dedicarmos a nossa vida em oração, orarmos pela nossa igreja, orarmos pela situação que o mundo está vivendo, orarmos pelos nossos irmãos e irmãs, não só pela nossa igreja local, mas por todas as igrejas da face da terra. O Senhor está nos chamando para nós orarmos não só pela nossa casa, pelos problemas que muitas vezes são tão grandes, aparentemente são insolúveis, não é? O Senhor, Ele está nos chamando para nós orarmos por nós e pelas outras casas, pelas outras famílias, orarmos pelos nossos enfermos e pelos enfermos do que a gente nem nunca viu. O Senhor está nessa noite, meu irmão e minha irmã, nos conclamando a uma vida de oração, nos chamando a sermos uma igreja que a partir de agora seja conhecidos e conhecidas como a igreja que ora. Como a igreja que ora. Olha, aquela igreja é uma igreja de oração. É isso, meu irmão e minha irmã, que o Senhor está nos convidando nesta noite, a cada um de nós assumirmos esse compromisso com o Senhor, de colocarmos a nossa vida, dedicarmos mais tempo à leitura, dedicarmos mais tempo a ouvirmos a palavra e dedicarmos mais tempo na oração, porque a oração, meu irmão e minha irmã, quebra as cadeias e derruba
os grilhões. Nós vamos orar. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor por esta palavra e que Ele nos capacite a vivermos a prática, não só sermos ouvintes. Muitas vezes a gente nem ouvinte é, muitas vezes nem prestar atenção no sermão a gente presta, não é? Mas o Senhor está nos chamando nessa noite a ouvirmos, a entendermos através do nosso raciocínio e a deixarmos o Espírito Santo descer essa palavra ao nosso coração, porque a oração, meu irmão e minha irmã, quebra as cadeias e derruba os grilhões. Não é impossível que resista diante da oração, meu irmão e minha irmã. Os teus sonhos, o seu trabalho, de uma porta nova de trabalho, ou de uma porta que não tem ainda, aparentemente, o Senhor vai te dar, meu irmão e minha irmã. O Senhor vai fazer através da oração. Nós vamos orar. Senhor amado, na tua presença nós estamos, ó Deus, agradecidos e agradecidas pela palavra que o Senhor trouxe para nós essa noite. Senhor, que faça verdade, Senhor, aleluia, nas nossas vidas, Pai, que nós possamos, Senhor, assumirmos um compromisso, Pai, diante de Ti, Senhor, de oração, Pai, porque grandes coisas o Senhor já tem feito por nós, através da sua misericórdia, porque nós não merecemos, mas nós precisamos, Senhor, nos colocarmos diante de Ti como soldados valorosos, Senhor, e essa disposição, Senhor, de sermos soldados valorosos passa pelo veio da oração, aleluia, não tem outro caminho, Senhor, a não ser o da oração. Senhor, visita o coração dos teus filhos nessa hora, visita a casa de cada filho teu, de cada família nesta hora, Senhor, relacionamentos quebrados nesta hora restaura, Senhor, desentendimento, Senhor Jesus, entre as famílias, ó Senhor amado, restaura, Senhor amado, relacionamentos nesta hora, cura as enfermidades, Senhor, cura, Senhor Jesus, as pessoas que estão enfermas no leito de hospital, sara a nossa terra, Senhor, nos fortalece, nos revigora, para que a gente possa, Senhor, enfrentar os dias que estão para vir sobre a face da terra, que nós possamos sermos revestidos, Senhor, do teu poder através da tua palavra e através da nossa oração, através do joelho dobrado diante de Ti, Senhor. Nós precisamos, Senhor, do Teu Espírito Santo para que nos capacite a vivermos isso, Pai. Senhor, nos capacita a vivermos a prática daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Eu entrego nas Tuas mãos, Senhor, a Tua igreja, a igreja do Jardim Santo André e todas as igrejas da face da terra e todos os pastores da face da terra, aqueles e aquelas que estão sofrendo, Deus, por momentos tão difíceis, Pai, angústias têm vindo aos corações, mas o Senhor é a nossa força e a alegria vem de Ti, Senhor, a esperança vem através de Ti e nós só obteremos isso se nós passarmos a ter uma prática de oração, estarmos, Senhor amado, assumindo um compromisso nesta noite de orarmos sem cessar, andando pelo caminho, orando, orando, orando e orando. Nós Te louvamos e Te agradecemos, porque sei que o Senhor quer que nós sejamos assim e que nós possamos estarmos à disposição de fazer a Tua vontade, de sermos pessoas, irmãos e irmãs, e sermos igreja que ora. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do Deus Pai, do Deus Filho, que as doces consolações do Divino Espírito Santo estejam conosco e com toda a nossa casa, hoje e sempre. Amém e amém.